Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Está comigo hoje um trabalhador da doutrina espírita, um trabalhador do abrigo espírita Oscar José Pitã, muito conhecido na cidade e até fora de Santa Maria, inclusive por esse Brasil afora. Estou me referindo ao senhor Teltz Farias. Teltz, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre a doutrina espírita. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Jader, estar aqui nesse programa de tanta repercussão na nossa cidade, na nossa região, ao comando brilhante do teu conhecimento também e das tuas grandes qualidades. Muito obrigado pelo convite. Seu Telson, vamos combinar o seguinte, o brilhante e as minhas qualidades ficam por conta do senhor aí, certo? Certo. Brilhante. Eu sei que eu sou brilhante aqui, assim, uma mente brilhante. Seu Teltz, o senhor estuda a doutrina espírita há quanto tempo? Eu sou espírita de família. Eu nasci num lar espírita. Então, estudar, eu passei a estudar após os 20 anos. Então, até os 20 anos eu tinha conhecimento da doutrina, participava de tudo que eu podia com aquela idade, mas estudo sério foi a partir dos 20 anos. E eu já faço um link dessa dissertação que o senhor fez para lhe perguntar o seguinte: para que pode para o ser humano servir o estudo do Espiritismo, o estudo da doutrina espírita? Para que pode servir? Eu diria aos nossos telespectadores que o Espiritismo pode servir muito para o conhecimento do ser humano. O Espiritismo é uma doutrina ou religião nova, só tem 164 anos e precisa ser melhor conhecido, estudado, a fim de que preconceitos que foram criados há muito tempo contra o Espiritismo sejam desfeitos. Então, para que estudarmos o Espiritismo? Para desfazer ideias errôneas do passado e para abrir ângulos de visão mais amplos à luz do cristianismo redivivo, ou seja, do cristianismo dos tempos primitivos, onde as misturas, onde as derivações, onde as modificações que foram introduzidas na doutrina de Jesus sejam melhor conhecidas. E conhecendo melhor Jesus, nós seremos muito melhores cristãos. Seu Teltz, eu
particularmente, venho de outra corrente religiosa, certo? Ao contrário do senhor que já nasceu num lar espírita. E eu sou espírita, digamos assim, desde os 20 anos. E eu aprendi, lá antes dos 20 anos, que bastava eu me arrepender para zerar, digamos assim, né, o meu coração e ficar livre, já pronto para, como eu aprendi na época, ir para o céu. Como é que a doutrina explica? Também é por aí que a doutrina espírita vai? Basta se arrepender, por exemplo? Não. Não é assim que o Espiritismo ensina. O Espiritismo nos fala que nós somos criados espíritos simples e ignorantes. E todos iguais. Todos foram criados da mesma forma por Deus. Então, nós caminhamos dessa simplicidade e ignorância do princípio para a grande complexidade do espírito superior, para a grande luz do espírito superior. Os erros, os equívocos, os enganos, os desvios ou pecados, conforme as doutrinas clássicas tradicionais do Ocidente, catolicismo e protestantismo, esses erros são naturais e normais em todo o ser humano. Quando a gente erra, se equivoca, desvia o rumo, nós, pelas religiões tradicionais, recebemos o ensino que, se arrependendo, recebendo para a Igreja Católica os sacramentos, para os protestantes convertendo-se a Jesus, aceitando Jesus como Salvador, estão salvos. O Espiritismo não considera assim de forma nenhuma, porque arrepender-se pode ser só de boca. A pessoa, para se ver livre do equívoco, diante do sacerdote, diante do pastor, diante do líder religioso, ela diz que se arrependeu. É fácil, mas será que ela realmente se arrependeu? É uma pergunta, é uma questão, respondendo o seu questionamento, meu caro Jader. E para nós espíritas, nós sabemos que errou, nós temos que nos arrepender, depois nós precisamos resgatar o equívoco cometido, reparar, expiar, em primeiro lugar, quer dizer, curtir as consequências do erro e reparar o erro. Enquanto não repararmos o erro, a nossa consciência permanece em situação de desequilíbrio. Então, nós não aceitamos que alguém que pura e simplesmente diga que se arrependeu já está com o céu conquistado. Não. Céu, para nós espíritos, é uma questão de consciência. E a consciência que vai dizer se nós estamos no céu da paz interior, porque céu é paz interior, ou não, se ela continua conflituada, desequilibrada, infeliz e se considerando culpada. O senhor falou em céu, e agora eu vou ir um pouco adiante. E o inferno, o que é isso? Ora, para nós espíritas é exatamente esse conflito enorme, essa carga perigosíssima que a criatura carrega dentro de si pelos erros cometidos. Todo aquele que não tem paz íntima, que está completamente, vamos dizer, infeliz pelos erros cometidos, já está no inferno. Não precisa morrer, desencarnar para ir para o inferno. O inferno pode ser encontrado dentro de um iate de luxo.
de acordo com a consciência daquele que está lá dentro do iate de luxo, ou numa ilha paradisíaca qualquer do mar das Caraíbas, ou em qualquer lugar do mundo. Inferno é problema, é drama de consciência. Não é um lugar físico, né? De forma nenhuma. É dentro da criatura, assim como o céu é dentro da criatura. Dá para se dizer que o céu e o inferno são portáteis, andam junto conosco. Nós carregamos o céu e o inferno dentro de nós, sem dúvida nenhuma. Seu Teltz, muitas pessoas, logicamente que as não espíritas, que combatem de certa forma até o espiritismo, dizem que o espiritismo prega que o espírita tem que aceitar tudo de ruim que acontece com ele de forma pacífica, porque isso faz parte da sua evolução, ou seja, para ele evoluir. É por aí mesmo? Não, o espiritismo não prega que nós devemos puramente sofrer para evoluir. O espiritismo nos dá a finalidade da reencarnação. E a finalidade da reencarnação é o progresso. E Deus não é um pai sádico, não é um pai que tortura, não é um pai que castiga. Jesus veio mostrar o pai amoroso, o pai bom, que até Jesus não era considerado, não era conhecido sequer pelas religiões da época, pelos filósofos, inclusive, da época, pelos pensadores da época, pelos profetas da época, porque Deus tinha preferências, Deus premiava, Deus castigava. Para o espiritismo, castigo não existe para nós na lei divina. Cada um colhe aquilo que semeia. A cada um será dado de acordo com as suas obras, como está no Evangelho, como afirmou Paulo, por exemplo, como afirmaram os grandes apóstolos, como afirmou Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Se cada um tiver obras dignas, grandes, belas, boas, se fizer o bem, sobretudo, não estará sendo punido na sua consciência e não aceitará pura e simplesmente o sofrimento e vai se contentar com ele. Não, vai lutar para vencer a si próprio, para vencer a dificuldade, para superar aquilo e acabar com qualquer punição que possa vir do alto, e não vem do alto, vem de si próprio. E o Espiritismo nos diz que se as consequências do sofrimento não estão nesta vida, elas estão nas vidas anteriores ou na vida anterior, mas elas podem ser, sim, consequências também desta vida. Seu Teltz, a produção me diz que falta 1 minuto e eu vou lhe fazer uma pergunta agora para o senhor respondê-la no início do segundo bloco. Pode ser? Pode ser. Ok. E a pergunta é a seguinte: no Espiritismo se fala, a gente vê palestrantes falando em mentor espiritual, correto? O mentor espiritual que falam no Espiritismo é o mesmo, digamos assim, o anjo da guarda do catolicismo, por exemplo? Mas o senhor vai responder no início do segundo bloco. E com isso eu estou encerrando o primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade do meu amigo Moacir Germani. O nosso intervalo é super, ultra, mega rápido e a gente já estará de volta.
Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 6 anos, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, Goods e Cook, Casa Criativa e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu estou batendo um papo hoje com Teltz Farias, uma pessoa muito conhecida nas hostes espíritas, não só de Santa Maria, como do Rio Grande do Sul todo. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu fiz uma pergunta para o seu Teltz para ele responder agora, no início do segundo bloco. E a pergunta é o seguinte: mentor espiritual, que muitos espíritas falam, mentor espiritual, é o mesmo que o anjo da guarda para os católicos? Em princípio é. O Espiritismo nos diz que a misericórdia divina é tão grande que ela nos oferta a cada um de nós, quando renasce, um espírito protetor, um anjo da guarda, um guia, se quisermos assim. Um espírito de padrão elevado ou um pouco mais elevado do que nós, ou bem mais elevado do que nós, de acordo com o nosso merecimento. Que é um espírito normalmente amigo, de longa data, de séculos muitas vezes, que é convidado e muitas vezes até pode se oferecer para ser o nosso protetor naquela reencarnação. Então, nós temos, sim, espíritos protetores, que a Igreja Católica chama de anjo da guarda, que nós, espíritas, podemos também denominar anjo da guarda, só que Kardec chamou de espírito protetor, espírito guia, mentor, se quisermos usar o termo usado pelo nosso entrevistador, mentor espiritual. Então é a mesma figura que a Igreja chama de anjo da guarda. Temos sim, todos temos. Seu Teltz, mediunidade, médium. Todos nós somos médiuns. Quando eu digo todos, não é só nós, o Jader e o seu Teltz. Não, todo ser humano é médium. Allan Kardec, no item 159 do Livro dos Médiuns, ele define mais ou menos assim: todo aquele que sente num grau qualquer grau, maior ou menor, a presença dos espíritos, as
vamos dizer, a participação dos espíritos na sua vida é, por assim dizer, médium. Só que Kardec continua dizendo que, para efeito, entretanto, de consideração de quem é ou não é médium, ele considera que aquele que é realmente médium, vamos dizer, específico, que já vem com a missão da mediunidade, ele deve dar mostras patentes, deve provar a sua capacidade mediúnica. Então não basta a pessoa sentir pura e simplesmente alguns sintomas de mediunidade. Ela precisa demonstrar que ela é um veículo, médium intermediário, veículo, tubo de comunicação, se quisermos, conduto de comunicação entre os dois planos da vida. Então, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela, num dos seus livros, Pela Mediunidade do Divaldo, ela afirma que nem todos são médiums. Nós somos, o potencial está em todo ser humano, mas em alguns ele está totalmente adormecido, ele não se manifesta. Naquela oportunidade reencarnatória, ele não dará o mínimo sinal de mediunidade. Seu Teótis, o senhor falou em médium e mediunidade, vamos continuar nesse assunto. Aquela pessoa, aquele médium, digamos assim, que tem a capacidade de enxergar o outro lado da vida, certo? Enxergar os habitantes do mundo espiritual, digamos. Não dá para se dizer que esse é um, como é que eu vou lhe perguntar, é um protegido, foi beneficiado pela divindade, por Deus, pelos espíritos superiores para vir nesta vida, ter mais esclarecimento a respeito de quem duvida porque não enxerga? Não sei se eu me fiz entender. Fez, eu entendi. Deus não privilegia, vamos começar assim, Deus não privilegia ninguém, Deus não tem preferências, todos são seus filhos. O Pai ama igualmente a todos nós. O mais frágil, o mais comprometido, o mais desviado do rumo é amado pelo Pai no extremo. Então não há privilégios divinos em situação nenhuma para nós, seres que fomos criados por essa força, por esse poder criador. Na mediunidade, alguns raros têm a mediunidade de vidência, ou seja, podem enxergar realmente o outro lado da vida, que não é outro lado, é apenas o lado que os olhos físicos do ser, do espírito encarnado, não conseguem alcançar. Então seria um privilégio o médium, o sensitivo, o paranormal, que são outros nomes dados aos médiums, enxergar. Eu, como espírita de família, desde criança, eu me considero um privilegiado em não ver o outro lado ou enxergar os ditos mortos, falecidos, os espíritos que já deixaram o corpo. É um privilégio para mim, com toda sinceridade, não ver, porque ver não é para qualquer um. Imaginemos que eu estou conversando contigo, Jader, e estou vendo ao teu lado 3, 4, 5 espíritos. Isso, para uma pessoa equilibrada, que pode ter controlado esse potencial mediúnico adequadamente, pode ser normal.
Mas o quanto custa isso para o sensitivo, para o médium? Eu conheço vários médiums que têm vidência, e não é sopa. Tu imaginar que tu está dentro do teu quarto, vai deitar, vai fazer a tua prece, para não dizer fazer outras coisas, e dentro do teu quarto tu enxerga as entidades desencarnadas que estão participando no teu lar, normalmente às vezes, umas podem ser amistosas, porque familiares, porque te amam, e outras altamente, vamos dizer assim, negativas, perigosas, que até podem estar te ameaçando na tua hora de descanso ou qualquer outra atividade, nessa dependência que tu acha que está sozinho, não é? Então aquele que vê, aquele que tem a mediunidade de evidência, ele deve ser uma pessoa super equilibrada, porque senão ela não tem paz, ela não consegue conviver com o ente que está ali na sua frente, encarnado, e múltiplos entes desencarnados que ela enxerga, e muitas vezes estão participando de tudo aquilo, ou querem participar, ou interferem, ou falam com ela, dizendo coisas que podem ser agradáveis, boas, saudáveis, ou pode ser coisas muito ruins. Então, não é privilégio, é uma missão, é uma tarefa, melhor dizendo, é um dom que Deus deu para todos nós, mas deu para alguns que já têm condição de conviver com esse potencial sem se tornar motivo de escândalo. Seu Teltz, a produção me diz que faltam 2 minutos. E em 2 minutos eu quero que o senhor me responda meu último questionamento para o senhor. O que é uma cirurgia astral? É uma interferência espiritual desses seres humanos, espíritos, que foram normalmente médicos quando estavam no corpo físico, e através de um médium, de um sensitivo, de um paranormal, conseguem atuar fazendo uma cirurgia, um corte, digamos assim, vamos usar o termo cirurgia, com corte ou não, no perispírito, no corpo astral do doente. Essa cirurgia é num campo invisível aos olhos normais e pode dar resultado sim e pode não dar resultado. Então depende do merecimento de quem está sendo cirurgiado. Essa seria, em mais 1 minuto, a minha segunda pergunta, porque para uns resolve o problema com a cirurgia astral e para outros não. O senhor já respondeu: por merecimento. Seu Teltz, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença aqui hoje, para esse papo maravilhoso, agradável que a gente bateu hoje aqui. E se o senhor quiser, fica a seu critério, deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda sua. Jader e telespectadores, eu quero deixar a mensagem de confiança, de fé, de esperança. Não desistamos de nada, confiemos na bondade divina, no amor de nosso Pai. Confiemos nas promessas de Jesus para nós. Eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós no tempo adequado. E o tempo adequado foram quase 2000 anos depois da partida. Jesus voltou através da terceira revelação divina, o Espiritismo. Para nós espíritas é o cumprimento da promessa que está em João capítulo 14, versículos 15, 16, 25, 26, etc. Então,
confiemos, mantenhamos a esperança. Os dias melhores estão vindo. Estamos vivendo uma transição planetária para melhor. Não duvidemos, e especialmente não duvidemos da missão destinada por Deus, por Jesus, à nossa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não duvidemos, e ninguém nos tirará dessa rota, porque quando Jesus promete, Jesus cumpre. Seu Teltz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado mesmo, certo? Eu é que agradeço, Jader. Se possível, voltarei. Caso você me convide, eu voltarei e estarei aqui com você. Com certeza absoluta. Gente, com essa mensagem do seu Teltz Farias, eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.